Pessoal, a gente vai estar falando então um pouquinho aqui do gráfico das transformações gasosas. Então, olha só, cada transformação a gente pode representar o que está acontecendo através de gráficos, né? Então, olha só, na isotérmica, a gente tem a variação da pressão com o volume, né? Porque a temperatura se mantém constante na transformação isotérmica. Então, o que vai acontecer aqui é que quando o volume aumenta, a pressão vai diminuir. Então, olha só, se você tem aqui o volume V1 com a pressão P1, então se eu aumentar o valor do volume para um volume V2, o valor da pressão fica menor. Então, P1 vai ficar maior que P2 quando o volume aumenta ali o V1 para V2. E a equação que a gente utiliza para essa situação é o P1V1 igual a P2V2. Já na transformação isobárica, né, o que se mantém constante é a pressão. Então, o que vai variar vai ser a temperatura e o volume. E note que o gráfico aqui é um gráfico linear. Então, quando você aumenta a temperatura, o volume também aumenta. Então, olha só, se você tem aqui ó, a temperatura T1 para o volume V1, então, quando você aumenta a temperatura, o volume também vai aumentar. Para essa parte aqui, a gente vai estar utilizando então a equação V1 sobre T1 e V2 sobre T2. Já na transformação isovolumétrica, o que se mantém constante é o volume. Então, o que vai mudar vai ser a temperatura e a pressão. Ele também é um gráfico linear. Então, quando você aumenta a temperatura, você também aumenta a pressão. A gente vai estar utilizando para essa parte, então, o P1 sobre T1 e o P2 sobre T2. Já na transformação adiabática, esses três fatores, pressão, temperatura e volume, vão variar juntos. Então, olha só, de que maneira? O gráfico vai ficar orientado no eixo x pelo volume, o eixo y pela pressão, e a temperatura vai ser orientada por um gráfico que segue o padrão do gráfico da isotérmica. Então, olha só, se você tem aqui ó, V1 e T1, perdão, V1 provocando uma pressão P1, essa linha azul vai representar a linha da temperatura T1. Então, perceba que agora a gente tem os três fatores juntos aqui. Ó. Você tem volume, pressão e temperatura. Então, quando a gente aumenta o volume na transformação adiabática, os outros dois fatores também vão variar, pressão e temperatura. Então, quando aumenta o volume, a pressão vai diminuir, a pressão fica menor. E a temperatura também fica menor. Então, você vai ter um outro gráfico abaixo aqui do T1, que é o T2, com uma temperatura menor. Então, na transformação adiabática, você tem esses três fatores variando. Então, a equação que a gente usa é o P1V1 sobre T1 e o P2V2 sobre T2. Vamos ver um exemplo. Ele dá o gráfico aqui e fala o seguinte, ó, um gás sofre uma transformação conforme o gráfico aqui à esquerda. Calcule o valor do volume final do gás. Então, ele quer saber esse volume V2 no gráfico. Então, olha só, analisando esse gráfico, a gente vê que ele é um gráfico linear e que tem apenas a variação de temperatura e volume. Então, o que se mantém constante aqui é a pressão. A pressão é constante. Se a pressão é constante, é uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, a gente vai estar utilizando V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, vamos ver aqui quais as informações que ele dá. Ele deu ali ó, o V1, que é igual a 3 metros cúbicos, o V2 é o que ele quer encontrar, o T1 vale 200 Kelvin e o T2 vale 300 Kelvin. Então, essas são as informações que ele deu. Então, substituindo ali na equação, a gente observa que dá para cortar aqui ó, os zeros. Então, fica 3 dividido por 2 e V2 dividido por 3. Resolvendo aqui, ó, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. E o 3 que está dividido ali do outro lado, a gente passa multiplicando. Então, vai ficar 1,5 vezes 3. Então, 1,5 vezes 3 dá 4,5 metros cúbicos. Então, esse é o valor do volume V2. Note que a resposta ela tem que ser maior do que o V1. Porque como a temperatura aumentou, o volume também tem que aumentar. Outro exemplo. Ele deu um gráfico, né, e esse gráfico está por pedaços. Né, então, tem o pedaço vermelho e o pedaço azul. E ele quer saber qual que é a transformação que esse gás está sofrendo no pedaço vermelho e no pedaço azul. Então, olha só, se você observar aqui, ó, na parte vermelha, o que está variando é temperatura e volume. Conforme a temperatura aumenta, o gráfico vai subindo, então indica que o volume também está aumentando. Como é um gráfico linear de temperatura e volume, o que se mantém constante aqui então? É a pressão, né? Se o gráfico é linear e está mudando apenas temperatura e volume,
a única coisa que se mantém constante é a pressão. Então, pressão constante é uma transformação isobárica, que tem a pressão constante. Agora, na parte azul, note que quando a temperatura aumenta, o gráfico se mantém na mesma altura, então indica que o volume não está mudando. Quando o volume é constante, a gente tem uma transformação isovolumétrica, né? Então, na parte azul, a transformação é isovolumétrica.